Antes de falar da questão 3, vamos falar um pouco desse novo conjunto que vamos estudar, que são os conjuntos números racionais. Racionais, gente, é qualquer número que eu posso colocar numa fração, certo? Uai, o número inteiro eu posso colocar numa fração? Pode, ó. Se você pegar o 2 aqui, ó, o que é o 2? O 2, se eu colocar aqui, ó, embaixo, ó, esse aqui primeiro é o numerador, tá? A gente chama de numerador, e esse aqui é o denominador. E a fração é como se fosse uma razão, ou seja, uma divisão. 2 dividido por 1 dá 2. Olha aí, ó, coloquei o número inteiro numa fração, certo? O número decimal também posso, ó, 2,3. Como é que eu coloco na fração? Eu faço assim, ó, 23 sobre 10. Tá vendo que legal? Né? Ah, e outros que eu posso colocar numa fração também, ó, 0,006666. Tá vendo que tem uma reticência? Isso aqui é chamado de dízima periódica. Por que periódico? É uma dízima, porque tem uma geratriz, que é o 6, que vai se repetindo. E ele tem um número que vai se repetindo, que é o 6. E se quiser, eu posso colocar aqui, ó, uma fração esse número, ó. Tem uma regrinha prática que você pega o número e coloca o 9 embaixo, tá? E se você pegar 6 e dividir por 9, vai dar 6, certo? Depois eu vou explicar que isso aqui é uma forma que a gente chama de redutível, que eu posso simplificar. Toda vez que eu posso simplificar, isso aqui é chamado de fração redutível. Quando ela fica numa forma que não dá mais para simplificar, ela é chamada de irredutível, tá? Então, qualquer número que eu possa colocar numa fração, ele vai ser um número racional. Então, significa dizer, gente, que os números naturais, eles estão dentro dos conjuntos dos números inteiros, e os conjuntos inteiros, eles estão dentro desse conjunto que a gente chama de conjunto dos racionais, tá? Que é representado pela letra Q, porque é do quociente, que é dividido pelo quociente, certo? Tá. Bom. Quociente, né, que é a resposta em si, né, o valor em si. Vamos lá, fração própria. A fração própria, gente, é quando você tem a situação que o numerador, que é o que fica na parte de cima da fração, ele é menor que o denominador. Isso aqui é chamada de fração própria, tá? 1 sobre 2, certo? Tudo isso aqui é chamado de fração própria, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Agora, se o denominador for menor que o numerador, aí o que acontece, ó? Ó, gente, sempre o numerador tem que ser menor que o denominador na fração própria. Na imprópria, o que vai acontecer? Você vai ter um número aqui no numerador, ó. Então, nesse caso aqui, vamos puxar uma setinha aqui. Significa dizer que é 8 dividido por 6, por exemplo. Você pode ver que esse número aqui, ó, o numerador dele, ele é maior do que o denominador. 7 sobre 3, ou seja, tá vendo? 7 sobre 3 é a mesma coisa, ou seja, uma fração imprópria, porque o numerador ele está sendo maior que o denominador. Frações equivalentes é o seguinte, gente. Essa aqui, por exemplo, é uma fração equivalente. Por quê? Você tem uma fração igual a essa aqui, que é 8 dividido 8 sobre 6, que tem um igual a ele. Como você descobre? Se você simplificar para o mesmo número, não dá para dividir isso aqui do 2 e esse por 2? Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Vai dar 4 terços. Tá vendo? Se você dividir, ele vai dar o mesmo valor. Ou seja, se você pegar lá a calculadora e fazer a divisão, vai dar 1,33. Por isso que eles são equivalentes, porque eles têm um valor igual. 1,33, reticências, tá, pessoal? Porque é uma dízima. Tá? Então, elas são equivalentes, porque elas têm o mesmo resultado. Esse aqui é o redutível, porque ele ainda pode ser simplificado por um mesmo número, as duas parcelas, o numerador e o denominador. Já a fração irredutível significa dizer que ela não pode ser mais o quê? Sofrer simplificações. Por exemplo, 4 terços não tem como dividir por um mesmo número. Tá? Já a questão 3, né? A gente vai fazer o seguinte na questão 3. Ele está perguntando assim, quais são as frações da parte colorida de cada uma da figura representada. Gente, o denominador sempre é o divisor aqui, ó. Você pode ver que isso aqui foi dividido em quê? Em 2. Então, o denominador desse é 2. E quem é o numerador? A parte desejada, que é um só. Então, 1 sobre 2. Certo? E o outro, ó, ele dividiu em quantas partes? 4 partes. Então significa que o denominador é 4, porque dividiu em 4 pedaços. E quantos pedaços ele quer? 3 pedaços, que é a parte colorida que ele quer. Certo? Agora esse aqui, ó, dividiu em 4 partes também. 4 partes.
Quantos ele quer? Um só. Então, um só, que ele quer a parte colorida. Certo? E depois, ó, aqui, quantas partes são? 8 partes. 8 partes. Certo? E tem uma aqui, né? Então, 1. Certo? Que é no numerador. Qual que é mais que tem? Esse aqui também dividiu em quantas partes? 8 partes. 8 partes. Que é o denominador. E aqui as partes, quantas? Se você contar, 7. Então, 7. Então, essa é a letra A. Aí, já na letra B, pessoal, o que que tá pedindo? Qual é o numerador de cada fração? De cada fração, o numerador é a parte de cima do número, certo? Então, é a parte de cima. Então, qual que é o numerador aqui, ó, na letra B? Vamos lá, no B. Vai ser o 1, o 3, o 1, né? O 1 de novo e o 7. Esses são os numeradores, que é a parte de cima. E a letra C, o que que tá pedindo? Qual é o denominador de cada uma das frações? O denominador, beleza, a gente vem aqui, ó, é o número de baixo, ó. Ou seja, é 2, o 4 de novo, o 8 e o 8 outra vez, certo?